da vida da igreja. O nosso Deus é um Deus de propósito, tem algo para ser feito, tem algo para ser conquistado, além da sua salvação, da minha salvação, além do desfrute do Senhor. Tem coisas que devem ser feitas aqui. Amém? Agora é hora de você colocar. Eu quero compartilhar com você algo que está lá em João, capítulo 2. João, capítulo 2. Antes de eu ler a passagem, eu sempre gosto de fazer isso, mostrar o contexto. Jesus está ali começando o seu ministério. Jesus reuniu seus discípulos e está dando o start no seu ministério. Segundo João, esse aqui foi o primeiro sinal. Ele foi convidado para um casamento, chega lá no casamento, está participando lá da festa, os noivos, aquela alegria e tudo, e o vinho, acaba. E aí Maria vai conversar com Jesus falando isso. Então agora eu vou ler aqui essa passagem. Então está lá em João capítulo 2, a partir do verso 3 e 4. E ela diz o seguinte, e a palavra de Deus diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe diz, Maria, eles não têm mais vinho. Agora olha a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda, eu quero essa frase aqui, ainda não é chegada a minha hora. Oh, Jesus. Então veja, só que se você continuar lendo o texto, você vai ver que minutos depois, Jesus acha que é a hora. E aí ele vai lá e faz o milagre da transformação da água em vinho. Mas naquele exato momento, naquele instante que Maria falou, ele falou: não é chegada a minha hora. Então, ou seja, tem hora para tudo. Tem tempo para tudo. E às vezes o tempo é uma questão, às vezes até de minuto, mas não é o tempo. Às vezes é uma questão de uma semana, às vezes é questão de um ano, é de 5 anos, é de 10 anos, de 20 anos, mas não é tempo. Você sabe, Abraão, ele esperou 25 anos para que a promessa de Deus se cumprisse. Então, ou seja, Deus falou, 25 anos depois era o tempo da promessa se cumprir. Então, eu e você precisamos estar conectados e sabendo do tempo. O tempo. Sabe por quê? Olha o que a palavra de Deus diz sobre o tempo. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Olha o que a Bíblia diz. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E quem é que define o tempo? Está escrito aqui no verso 11, diz o seguinte: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Então, ou seja, o tempo, para mim e para você, define muitas coisas nas nossas vidas, mas o tempo não define para Deus. Na verdade, Deus está acima do tempo. Tem nós, o tempo e Deus. Deus define o tempo. Deus define o tempo. Então não adianta eu e você queremos fazer coisas no tempo errado. Não adianta nós queremos fazer coisas fora do tempo. E a Bíblia ainda diz mais. Aqui no próprio livro de Eclesiastes, olha o que é que o escritor ainda fala. No capítulo 8, no verso 6. Porque para todo propósito há tempo e modo. Então, olha, Maria chega para Jesus e fala: olha, o vinho acabou e precisa ser feito algo, resolve o problema. Ele falou: não é tempo ainda, não é chegada a minha hora, eu não posso fazer algo assim, porque Deus ainda não me deu o start para eu poder fazer o milagre. Mas alguns minutos depois ele percebeu da parte de Deus que era a hora. Ele foi lá, mandou encher as talhas de água e orou, e a coisa virou vinho, a água virou vinho. Então, ou seja, tinha um momento daquele milagre acontecer. E aí nós lemos aqui em Eclesiastes, fica muito mais claro ainda, porque Deus define o propósito e o tempo. Então não adianta eu e você tentarmos resolver coisas fora do tempo, e dentro do tempo tem um modo, tem uma forma de ser feito. Eu vou te falar uma coisa: tem muita coisa acontecendo na sua vida que não está funcionando porque está fora do tempo. Está fora do tempo. Quando você vê, deixa eu te dar um exemplo aqui que é muito fácil de entender isso. Quando você vê um rapaz, uma moça de 14 anos querendo casar, você vai estar fora do tempo, rapaz. Vive essa vida aí de adolescente, porque vai chegar a hora de você casar, mas não é a hora agora. Mas aí nós temos adolescentes que estão envolvidos e eles querem o que tem dentro do casamento, sexo, por exemplo, mas sem ter o casamento, e não é hora, não é tempo. Vai ter a hora, vai ter o tempo. E aí quando isso acontece, destrói a vida dele, destrói a vida dela, cria problemas e toda sorte de dificuldades aí que você sabe muito bem. Então veja, tem tempo. Então, vou dar um exemplo. Os pais têm filhos, tem lá, quando o filho é criança, que ele precisa de uma interação muito grande com o filho, às vezes ele não tem, e aí depois, porque vai trabalhar, vai não sei o quê, vai ganhar dinheiro e deixa os filhos.
Passou o tempo, aí não cria essa conexão. Quando é jovem ou quando às vezes é adulto, não tem aquela conexão. Aí ele quer criar conexão. É uma coisa complicada, porque no tempo que deveria ser criado, não foi criado. Entendeu? Então veja, tudo tem seu tempo. Então você precisa orar a Deus e saber, é tempo disso? É, então faça. E aí tem uma forma ainda de fazer. Outro dia eu falo sobre isso, eu estou falando agora só sobre o tempo. Então não faça coisa fora do tempo. Porque se você fizer fora do tempo, você vai perder recursos, você vai perder tempo, você vai ficar frustrado, você vai ficar contrariado. Então, e aí fala, mas como que é o seu tempo? Pergunta para Deus, por quê? Eu acabei de ler aqui que Deus fez tudo e definiu o tempo. Deus falou que Jesus viria, mas não deu tempo. Aí Jesus, na plenitude dos tempos, ou seja, no momento certo, ele veio. Ninguém sabia. Então, a volta de Jesus, só Deus sabe o tempo. Só Deus, Jesus disse isso. Então tem um tempo definido que Jesus vai voltar. Ele não vai voltar antes e ele não vai voltar depois. Ele vai voltar no tempo que Deus definiu. A sua vida é assim, a minha vida é assim. O seu propósito de vida é assim, o meu propósito de vida é assim. Os seus negócios são assim. A sua célula é assim. O seu casamento é assim. A sua saúde é assim. Tudo é assim. Tem um tempo. Tem o tempo. Como que eu sei? Vamos orar a Deus, que é o Senhor do tempo. A Deus quem definiu o tempo. Então se alinhe com o tempo de Deus. Porque quando você se alinha ao tempo de Deus, você é exitoso, você tem vitória. Então eu estou falando para os irmãos, Deus tinha falado que mudou o tempo para vitórias. É tempo de vitória. Seja ousado, não fique atrás. Sabe? Não seja tímido. Tenha coragem, vai para cima, porque é tempo de vitória. Disse nesses dias atrás que é tempo de conversão. Olha a quantidade de pessoas que Deus nos deu. Então, para toda a Videira Viva, mais de 15 mil pessoas batizadas. Só aqui em São Paulo, mais de 5 mil. Então, é tempo, a coisa acontece. Ainda é tempo de conversão. Nós ainda estamos batizando pessoas e o número está só crescendo. Graças a Deus. Então, eu quero te falar, alinhe-se ao tempo divino. Ora a Deus, pergunta o Senhor, deixa o Espírito Santo falar e ande no tempo divino, ande no tempo de Deus. Nem a quem, nem além. Mas no tempo devido. Amém, amém, queridos? Assim como Jesus fez. No tempo devido, ele fez o sinal. Porque era chegada a hora naquele tempo. Então você precisa saber, é a sua hora? Então, só Deus pode falar isso. E ele fala. Basta que você ore a ele. Amém?